nas ruas estreitas do Bairro Alto, em Lisboa, que dois velhos amigos se encontram para falar de novas caminhadas. Como em outras tantas vezes, Tarso Genro abraça Vasco Lourenço, capitão de Abril, para cultivar uma memória inspiradora, mas, sobretudo, para saber de seu olhar nestes tempos de crise democrática. Chegam ao centro 25 de abril. Nessa data, em 1974, o movimento das Forças Armadas derrubou a ditadura que durante 48 anos oprimiu o povo português. Nessa madrugada do dia inicial inteiro e limpo, como poetizou Sofia de Mello Breiner, os militares de Abril foram claros nas suas promessas. Terminar a repressão, regressara a liberdade, vinha aí o fim da guerra, o fim do colonialismo, vinha aí a democracia. Nesta rodada de conversas e diálogos junto ao campo progressista que estamos realizando, chegando em Lisboa, em Portugal, não poderíamos deixar de vir aqui ao centro 25 de abril. Em março do ano passado, Portugal todo comemorou o mesmo número de dias sob democracia que os dias que viveram sob uma ditadura. Agora já são muitos mais dias democráticos e tem toda uma preparação para os 50 anos da Revolução dos Cravos, que acontece no ano que vem, em abril de 2024. Nós retornamos aqui para conversar com o capitão de Abril, comandante Vasco Lourenço, que nos fala um pouco desse legado da Revolução, que lições podemos tirar, que inspirações ainda estão na ordem do dia, justamente quando se discute, se teme, inclusive, uma guerra aqui na Europa. Como combater o fascismo? A ameaça da extrema-direita aqui é menor pelas lições de Abril? É essa conversa que você acompanha agora. Eu estou aqui com meu amigo Coronel Vasco Lourenço, capitão de Abril, general comissionado da Revolução dos Cravos. Estou de novo com ele aqui em Lisboa, meu querido amigo e grande companheiro de utopias democráticas. E por falar em utopias democráticas, estamos à beira dos 50 anos da Revolução de Abril. O que resta dessa utopia, que para nós no Brasil nos parece maravilhosa, porque impulsionou inclusive a transformação democrática do nosso país, pela influência que teve. E hoje nós, no Brasil, numa nova situação democrática, reconstruindo a democracia brasileira e repensando também a utopia democrática para aperfeiçoá-la na crise da democracia liberal que ocorre em todo o mundo. O que ficou de duradouro, de permanente e de profundo no povo português com as conquistas da Revolução de Abril? Bem, é um prazer estar com o meu amigo Tarso Genro e saudar através dele os democratas brasileiros. O que é que ficou do 25 de Abril, passados 50 anos? Eu direi que, mesmo que possa parecer que não ficou muito, que ficou de facto muito. Desde logo a liberdade, que é a peça essencial do 25 de Abril. A liberdade, os portugueses são um povo livre que não vê coartados nenhum direitos, não vê impostos, nenhumas restrições ao exercício da liberdade, a não ser aqueles que resultam naturalmente da responsabilidade, porque a liberdade sem responsabilidade não tem sentido, na minha opinião. Portanto, ficou a liberdade, ficou a democracia, com um pormenor que resulta diretamente do 25 de Abril, que é a Constituição da República Portuguesa, que ainda há poucos anos, quando estivemos à beira do abismo com as forças anti-25 de Abril que estiveram no poder e que atacaram tudo o que era relacionado com o 25 de Abril, foram vencidas pela Constituição, que permitiu encontrar uma forma do governo que nos tirou novamente do abismo, fez parar e regressámos a uma situação que, não sendo a ideal,
continua a ser uma situação em que os portugueses podem decidir o seu futuro. Ficou uma outra coisa que não tem preço, ficou a paz. Nós tínhamos uma guerra que durava em 3 frentes ao mesmo tempo, durava há 13, 11 e 10 anos, em cada uma das frentes, Angola, Guiné e Moçambique. Conseguiu-se, portanto, a paz, conseguiu-se criar condições, ajudar a criar condições, porque eu costumo dizer que a independência não se dá a ninguém, conquista-se, e, portanto, foram os povos dessas antigas colónias que conquistaram a sua independência e que, com problemas, mas têm sido países independentes desde aí, e, portanto, é mais uma coisa que ficou. E ficou o sonho de sermos capazes de construir uma sociedade mais justa. É evidente que isso tem tido altos e baixos, mas o 25 de Abril continua a ser um sonho inacabado, em que no dia-a-dia se procura criar condições para uma sociedade mais justa, que infelizmente nos últimos tempos tem vindo a ter novamente problemas graves de pobreza, de injustiças sociais, mas o que resultou diretamente do 25 de Abril é a capacidade que nós, em conjunto portugueses, temos de dar a volta à situação e criar condições para que a sociedade seja mais justa. Isso é absolutamente notório, né? Eu estive aqui logo depois da Revolução de Abril, alguns anos depois, e me lembro como era Portugal e vejo Portugal como é hoje. E a propósito disso, a integração de Portugal na Europa, né, que parecia um problema quase insolúvel, se transformou num elemento de alavanca política democrática de Portugal, né? Porque havia naquela época também a utopia de que tinha, né, um respaldo da União Soviética para transformações revolucionárias mais fortes. Isso não era verdadeiro, tanto é que a União Soviética se dissolveu logo depois. Mas hoje a Europa também sofre um outro assédio, o assédio do fascismo, o assédio da extrema-direita que ocorre em vários países da Europa. E esse assédio é menor aqui em Portugal. Existe uma capacidade de resistência maior ao fascismo aqui em Portugal? Eu serei suspeito a fazer a afirmação que vou fazer, mas eu considero que ainda é fruto do 25 de Abril, da maneira como se deu o 25 de Abril, dos valores que se defenderam, dos valores que as pessoas assumiram como seus, ainda é fruto disso a resistência maior que Portugal tem feito à extrema-direita, às forças neofascistas, do que a Europa. Eu penso que em Portugal não devemos ignorar a subida, a ascensão de algumas forças de extrema-direita, mas não devemos temê-las, porque o pior que se pode fazer em relação a forças desse tipo é ter medo delas. Portanto, temos que enfrentá-las. Elas continuam a ser minoritárias, temos que impor as soluções democráticas e aí vamos ganhar de certeza absoluta. Quer dizer, não podemos ficar a tremer só porque o partido da extrema-direita já tem um grupo parlamentar com 10 ou 12, são 220 deputados, portanto não é significativo para mim. É evidente que essas forças atuam com uma demagogia, um populismo extraordinariamente grande. Eu muitas vezes, ao ouvi-los fazer afirmações, eu concordo com as afirmações que eles estão a fazer, porque eles apontam o dedo àquilo que está mal. Mas há uma coisa de que nunca me esqueço, é que se eles estiverem no poder fazem pior do que aquilo que estão a criticar nessa altura. Isso é da história, portanto não é novidade para ninguém e, portanto, há que denunciar essa hipocrisia e combatê-los, e há que não dar tiros nos pés por parte de quem está a exercer o poder de forma democrática. Infelizmente, em Portugal também temos isso, de vez em quando os que estão detentores do poder dão tiros nos pés
não percebem. Há uma coisa que o 25 de Abril e os capitães de Abril praticaram sempre, defenderam e praticaram, que é: quem está no poder é para servir, não é para se servir. Um aspecto importante que eu gosto de mencionar em conversas como essa é o que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro, uma tentativa de golpe militar patrocinada pelo ex-presidente da República. Hoje já está ficando claro isso. E nós não tivemos nessa oportunidade algo semelhante ao 25 de abril, né, do ponto de vista das nossas Forças Armadas. Nós tivemos um elemento muito significativo pela primeira vez na história do Brasil, ou seja, um grupo militar se movimentando a partir do próprio Estado, um staff militar montado dentro do Estado para dar um golpe. E qual foi a grande novidade brasileira? É que a maioria dos comandos militares não aceitaram o apelo do golpe. Inclusive o general, que hoje é o comandante do Exército do Brasil, e que tem a maior responsabilidade, portanto, pela estabilidade militar, foi aquele que chegou num determinado momento e disse: quem ganhou, leva. Quem perdeu, se quer voltar ao poder, concorre às próximas eleições e assume. Esta é a posição do Exército Brasileiro e esta vai ser a posição das Forças Armadas. Sabe o que me deu uma sensação, né, muito próxima, provavelmente, àquilo que você sentiu aqui no 25 de abril? Sim, eu fico muito satisfeito ao ouvir a confirmação da tua parte daquilo que eu já pensava que tinha acontecido, de facto. Eu tive a oportunidade de visitar o Brasil pela primeira vez em plena ditadura, em 1981. E na altura, nos contactos que fiz com alguns militares brasileiros, eu disse-lhes: vocês têm que convencer os vossos camaradas militares de que as Forças Armadas servem ao poder democrático. Não servem pequenas minorias, ditadores, servem ao poder democrático. E, portanto, as Forças Armadas brasileiras portaram-se bem e espero que continuem a portar-se bem, a servir o poder democrático. É evidente que se o Brasil, os cidadãos brasileiros, através das soluções democráticas, optarem por soluções de direita, as Forças Armadas têm que o respeitar. Mas essa opção tem que ser uma opção livre. Isto é, as eleições têm que ser livres. Enfim, foram enganados uma vez por Bolsonaro, espero que não se voltem a deixar de enganar por Bolsonaro, que inclusivamente inventou o ataque, o atentado que sofreu para ir para o hospital e em plena eleição, que isso teve muita importância na altura. Nós assistimos daqui. Eu lamentei que os brasileiros se tivessem deixado de enganar. Felizmente agora não se deixaram enganar. Provavelmente alguns votaram não por Lula, mas contra o Bolsonaro. Admito que isto tenha acontecido, porque viram que a solução era péssima. E, portanto, as Forças Armadas, de uma forma extraordinária, aceitaram o resultado democrático. É isso que eu espero, que os militares brasileiros continuem a pugnar, a aceitar a solução democrática que o povo brasileiro livremente escolheu. Eu sou um fã da Revolução dos Cravos e sabes, como meu amigo, que eu sou um estudioso também da Revolução dos Cravos. Então, cada vez que eu converso contigo, meu amigo Vasco, eu fico mais motivado ainda, que a utopia democrática vai estabelecer uma relação de solidariedade, uma internacional democrática em defesa dos valores, né, que dão sustentação às democracias e às repúblicas. E repara, porque é que eu, por exemplo, me preocupa o que está a passar agora na guerra na Europa, na Ucrânia? Porque é que eu me preocupo com isso? Porque as guerras, eu acho que nunca são solução para nada. Vamos negociar, vamos tentar encontrar soluções. E, infelizmente, em Portugal, a grande maioria a ideia formada é que quem fala assim está a defender o Putin. Não é nada. O Putin também tem que ser encostado à parede e tem que se dizer: tu tens que negociar, tens que ceder. Portanto,
o que eu espero é que Portugal não se deixe envolver numa outra guerra, que a Europa se não envolva de facto numa outra guerra, porque eu tenho uma posição um pouco que é desse estilo. A Rússia, como potência nuclear, não pode ser vencida numa guerra como aquela pela Ucrânia. Não é possível. É possível. A hipótese da Rússia ser vencida só é viável se entrar na NATO. Se a NATO entrar diretamente na guerra, é evidente que se criam condições para que a NATO possa vencer a Rússia. Mas aí, na minha opinião, vai provocar a guerra nuclear. E, portanto, o que eu pergunto às pessoas que insistem na guerra é: o que é que querem? A guerra nuclear? É isso que querem? Portanto, há que tentar encontrar uma solução de paz. Enfim, é uma das situações que me preocupa em Portugal, porque a comunicação social está toda ela virada para um formato e quem ouse falar como eu acabei de falar é logo, por mais insuspeito que seja de ser putinista, é logo carimbado com o selo na testa de que está a defender o Putin. Enfim, eu dou-me bem com isso, penso que o meu passado me permite falar assim, as provas que dei durante o passado me permite falar assim, sem receio de carimbos, mas lamento que a situação aqui seja essa. Enfim, espero que a Europa se não deixe subverter pela extrema-direita e que continue democrática. Essa é a nossa luta e é a esperança de que sairemos vencedores dela. Muito obrigado, meu capitão, coronel, general Vasco, que nos honra com seu prestígio e as suas respostas de sabor democrático e estratégico para o futuro da Europa e o futuro de Portugal e da democracia. Muito obrigado. Obrigado. E força no Brasil.